Olá, nono ano! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Sérgio Lira e hoje nós iremos trabalhar diferença de dois quadrados. É uma outra técnica de fatoração. Nós abrimos o capítulo 8 com fatoração, tá? Essa aula é destinada aos alunos do nono ano. Estamos no módulo 6566, tá legal? Então vamos lá. Para dar início à nossa aula, vamos começar relembrando um assunto dos capítulos anteriores. Em capítulos anteriores, nós vimos o produto da soma pela diferença de dois termos. Naquela ocasião, nós aplicamos esse desenvolvimento, inclusive, na racionalização de denominadores. Está lembrado? Pois bem, nesse momento, nós iremos fazer o caminho inverso, ou seja, nós vamos sair do produto notável e voltar para a fatoração. Então, eu vou iniciar a explicação fazendo a ideia do produto notável e depois eu faço a volta, tá legal? Então, vamos lá. Produto da soma pela diferença. Vamos começar aplicando a propriedade distributiva. Então, vamos encontrar x ao quadrado menos xy. Agora é a vez do segundo termo. Ó. Multiplicou, multiplicou. Então, vai ficar mais x ao quadrado, mais xy, tá aqui, menos y ao quadrado. Bom, e agora? Note que nós temos um cancelamento. Menos xy e mais xy. E aí o que a gente encontra ao multiplicar o produto da soma pela diferença de dois termos? Vamos encontrar x ao quadrado menos y ao quadrado. Tudo bem? Então tá aí, ó, diferença do quadrado de dois termos. Agora, se a gente tem um polinômio escrito desta forma, a proposta é fatorar esse tipo de polinômio. Na verdade, isso aqui é um binômio. Então, eu preciso aplicar a ideia da fatoração. Então, é o caminho de volta. Então, se você tem diferença de dois quadrados, basta você colocar soma de dois termos pela diferença de dois termos. Foi? Bem tranquilo, né? Agora, olha só. Basicamente, o nosso módulo ele trata somente isso, tá? Somente a ideia da soma pela diferença. Eu trouxe aqui pra gente exemplos clássicos, exemplos que podem cair em questões de prova ou em questões de concurso, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui pra gente, ó. 2020 ao quadrado menos 2019 ao quadrado. Bom, a gente sabe que se a gente for desenvolver isso, vai ser muito cansativo. Fazer 2020 vezes 2020 vai dar um resultado grande. Depois eu vou ter que fazer 2019 vezes 2019. Vai dar outro resultado grande. Depois eu ainda vou ter que subtrair um termo do outro. É uma outra conta grande também. Ou seja, para chegar na solução, sem usar a ideia da fatoração, você faz três contas grandes, tá? A ideia é usar a técnica de fatoração para encurtar o caminho, tá bom? Então vamos lá. A gente sabe que a diferença de dois quadrados é o quê? É o produto da soma. Então eu vou somar os dois termos pela diferença. Então eu vou subtrair os dois termos. Bom, note o seguinte, 2020 menos 2019, isso aqui dá exatamente 1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa soma e multiplicar por 1. Só que, quando a gente multiplica alguma coisa por 1, não muda absolutamente nada. Portanto, esse resultado ele é somente o quê? A soma dos dois termos. Por quê? A diferença entre 2020 e 2019 é uma unidade.
Então, quando eu multiplico por 1, não muda absolutamente nada. Bom, então vamos fazer essa conta aqui. 2020 com 2019 vai dar exatamente 4.000. Então, vai dar exatamente 4.039, né? 20 mais 19, 39. Então, vai dar 4.039. Ok? Chegamos, então, à nossa resposta. Vamos ver um outro exemplo. Olha lá. 9x ao quadrado menos 4y ao quadrado. Nós aprendemos que a diferença de dois quadrados é o quê? Produto da soma pela diferença. Note que o 9, eu preciso converter ele para um termo ao quadrado. O 4, eu também preciso convertê-lo. Então, vai ficar o seguinte. 3x ao quadrado. Esse termo seria o 9x ao quadrado. Menos 4y2, eu vou reescrever como 2y2. Agora sim, eu estou diante de uma diferença de dois quadrados. Agora eu aplico a técnica. Então, eu vou encontrar 3x menos 2y, que multiplica 3x mais 2y. Foi? Então, valeu, pessoal. Vou trazer agora exercícios para vocês treinarem. Então, pessoal, coloquei aqui para gente 2 exercícios, tá? Para vocês treinarem. Por gentileza, dê um pause no vídeo, tente fazer e volte para a correção. Ok, agora que vocês voltaram, atenção. Encontrar, né, neste caso e neste caso, a diferença de dois quadrados, visualmente, de primeira, pode ser um pouco difícil, né? Note que não está tão explícito para a gente que se trata de uma diferença de dois quadrados. Então, precisamos ajustar outras técnicas de fatoração já conhecidas para chegar em uma diferença de dois quadrados. Nesse caso, a gente vai usar a técnica aprendida na aula anterior. Primeiro nós vamos encontrar um fator comum e depois sim aplicar a diferença de dois quadrados. Veja bem, 5 e 20 possui o 5 como um divisor comum. Então vou colocar aqui 5 em evidência, certo? Então, 5a ao quadrado dividido por 5 vai sobrar somente o a ao quadrado, menos 20 dividido por 5 vai sobrar o 4. Até aí tudo bem, né? Bom, agora ficou mais claro para a gente que se trata de uma diferença de dois quadrados. Veja só, 5 que multiplica ao quadrado menos 2 ao quadrado. Foi? Agora lá, ó, diferença de dois quadrados. Como que a gente desenvolve isso? Produto da soma pela diferença. Então, isso aqui vai ficar 5 que multiplica a mais 2, a menos 2. Foi? Bem tranquila essa, né? Então, notaram que foi necessário primeiro fazer uma manipulação para chegar onde a gente queria? Aqui não vai ser diferente, tá? Precisamos também, antes, efetuar uma manipulação. Primeiro vamos olhar o coeficiente 3 e o coeficiente 12. O 3 ele é um divisor comum. Note que o primeiro termo tem x e o segundo termo tem x. Vamos pegar aquele que tiver o menor expoente. Agora vamos lá. 12x ao cubo dividido por 3x, 12 dividido por 3 é 4. X ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado, certo? Basta fazer 3 menos 1, que vai dar x2. Sinal de menos, sinal de menos. 3 dividido por 3, 1. Não precisa colocar. X dividido por x, 1. Não precisa colocar. Então, o que vai sobrar? Somente o y ao quadrado. Foi?
Agora vamos organizar o que está aqui dentro do parêntese. Aqui eu tenho 3x, organizando o que está dentro do parênteses, ó, 4x ao quadrado. Então vai ficar 2x ao quadrado, certo? Menos y ao quadrado. Note que agora sim você tem uma diferença de 2 quadrados. Agora você pode colocar a resposta. 3x, aí aqui vai ficar 2x mais y, que multiplica 2x menos y. Foi? Bem tranquilo, né, pessoal? Vou trazer mais 2 exercícios para vocês treinarem. Questão número 4. Por gentileza, dê o pause no vídeo, tente resolver e aguarde a correção. Ok. Agora que vocês voltaram, veja bem, pessoal. É interessante vocês notarem o seguinte. Estamos entrando em uma seara um pouco mais complicada do que a atual. Antes, nós fazíamos resoluções de equações do primeiro grau. Agora, nós estamos começando a resolver equações do segundo grau, porém, nós não vamos utilizar recursos da fórmula, né, da famosa fórmula de Bhaskara. Nós iremos resolver esse tipo de equação usando recursos das técnicas de fatoração. Essa é a grande ideia. Esse é o grande motivo desse assunto ser trazido para o 9º ano, tá? Um assunto do 8º ano, mas pela importância ele é visto novamente no 9º ano. Por esse motivo, porque facilita no desenvolvimento das equações do segundo grau, certo? Então vamos aplicar já na primeira questão. Resolva a seguinte equação do segundo grau. Resolver uma equação é encontrar o valor, né, desconhecido. Isso é resolver uma equação. Então nós precisamos encontrar o valor de x que torne essa sentença matemática verdadeira. Bom, vamos lá. Neste caso, nós vamos aplicar, né, o produto da soma pela diferença de 2 termos. Lembrando que isso está igual a zero. Quando você tem um produtório e esse produtório está dando zero, significa o seguinte: um dos termos precisa ser igual a zero. Porque se uma multiplicação está dando zero, alguém tem que ser zero. Então, ou esse cara é zero, ou esse cara é zero. E aí, a gente desenvolve agora a questão. Então, vamos lá. Considerando o primeiro igual a zero, então eu tenho x mais 2 igual a zero. Considerando o segundo igual a zero, então eu tenho x menos 2 igual a zero. Então agora eu resolvo a equação do primeiro grau, resolvo a equação do primeiro grau, e aí eu vou obter 2 possibilidades de resposta. Veja bem, o primeiro está me dando como resposta x igual a menos 2. E o segundo está me dando como resposta x igual a 2. Bom, nesse sentido, qual seria então a minha resposta no meu problema? Eu tenho 2 possibilidades de resposta. X igual a menos 2 ou x igual a 2. Foi? Bem tranquilo, né? Vamos para a questão número 4. A questão número 4, você vai aplicar a mesma técnica. Veja bem, 4x ao quadrado menos 36. Essa eu vou fazer um pouco mais rápido. Olha lá, vai ficar 2x mais 6 e 2x menos 6 igual a zero. Então, olha só, perceberam que aqui eu comi uma etapa? Eu pulei uma etapa? A etapa que eu pulei foi justamente escrever 2x ao quadrado menos 6 ao quadrado. Eu pulei de propósito. Às vezes a gente tem que ganhar velocidade na resolução, tá bom? Agora que a gente está diante dessa forma, eu preciso entender que eu estou diante de uma multiplicação cujo resultado é zero. Então, o meu primeiro termo é zero e o meu segundo termo é zero.
Então eu pego o meu primeiro termo e igual a zero. Então eu vou encontrar 2x mais 6 igual a zero. E o segundo, eu vou encontrar 2x menos 6 igual a zero. Resolvendo o primeiro, eu vou encontrar 2x igual a menos 6, x igual a menos 6 por 2, x igual a menos 3. Então tá aí, ó. E resolvendo o segundo, eu vou encontrar 2x igual a 6, x igual a 6 por 2, x igual a 3. Portanto, quando eu for representar minha resposta, eu posso representar da seguinte maneira. Eu tenho duas possibilidades de resposta. Nesse caso, x igual a menos 3 ou x igual a 3. Tudo bem? Então tá aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido. Volte no vídeo, dê o pause, veja com mais calma, tá? Tente fazer os exercícios que eu vou selecionar no nosso material e faça também os exercícios do formulário. Legal? Aguardo vocês na nossa próxima aula. Essa aula foi a aula 29, certo? Então eu aguardo vocês na aula de número 30. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.